Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o catecismo, iniciaremos o estudo sobre a primeira parte, a profissão de fé, e abordaremos o capítulo 1, onde trata da capacidade que o homem tem de conhecer a Deus através do uso da razão, as vias de conhecimento a Deus, de Deus, e como falar de Deus. Vamos compartilhar a tela aqui para observarmos os parágrafos do catecismo. Aqui no parágrafo 26, o catecismo começa dizendo: quando professamos nossa fé, começamos dizendo eu creio ou cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntamos-nos o que significa crer. E aí o catecismo vai responder: a fé, já que para crer é preciso ter fé, né? A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Ou seja, o crer, a fé, é a resposta do homem a Deus que se revela, e essa revelação de Deus o ilumina na busca do sentido para a sua vida. É o que nós observaremos aqui no estudo do catecismo, dessa primeira parte. No capítulo 1, começa com esse título aqui: o homem é capaz de Deus. O desejo de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Ou seja, o desejo de Deus já está inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E enquanto o homem não retorna para Deus, ele não consegue encontrar essa verdade e essa felicidade plena, e só se encontra em Deus. O documento Gaudium et Spes do Vaticano II, Alegrias e Esperanças, citado aqui, vai dizer que o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus, ou seja, essa busca do homem de se encontrar com o seu Criador, com Deus. É a mais sublime dignidade humana. E nós podemos observar na história do homem que, de múltiplas maneiras, de muitas formas, com vários comportamentos religiosos, o homem sempre tentou um contato com a divindade, um contato com Deus. Isso através de orações, de sacrifícios, cultos, meditações. E apesar das ambiguidades que podem comportar, estas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso, ou seja, demonstra essa vontade de conhecer ao seu Criador. Os Atos dos Apóstolos vai dizer aqui no versículo 23 e 28 do capítulo 17, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, Deus está no coração do homem. E o homem só encontra a verdadeira felicidade e o fim último de sua vida justamente em Deus, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Mas essa íntima e vital união com Deus pode ser esquecida, ignorada ou até rejeitada explicitamente pelo homem. Isso por diversas atitudes, né? Por diversos fatores. Por exemplo, a revolta contra o mal no mundo, a ignorância, a indiferença religiosa, as preocupações com as coisas do mundo, com as riquezas, com o materialismo, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamentos hostis à religião e, finalmente, essa atitude do homem pecador que, por medo, se esconde diante de Deus e foge do seu chamado. Então, apesar
dessa íntima e vital união do homem com Deus, o homem pode rejeitar a Deus. Porém, nós podemos observar o seguinte, diz aqui no parágrafo 30, se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, este de sua parte não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Então, o homem pode rejeitar a Deus, mas Deus jamais rejeita o homem. Ele não cessa de chamar o homem a essa união. E o homem só precisa responder a este chamado. É o que a gente chama de responder à graça. E aí o catecismo vai dizer aqui, ó, essa busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, ou seja, um coração reto, e também o testemunho dos outros, que o ensinam a procurar a Deus, ou seja, corresponder à graça, utilizar a retidão da inteligência, a vontade, um coração reto e dar testemunho dessa graça para justamente não levar os outros a desacreditar de Deus. A despeito de tudo isso, o homem, Santo Agostinho vai dizer aqui, refletindo sobre a grandeza de Deus, Santo Agostinho vai falar: vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder e a vossa sabedoria não tem medida. Aí ele vai falar aqui que o homem possui a sua condição mortal, traz também os seus pecados. E aí ele diz: a despeito de tudo isso, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o incitais a isso, fazendo que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Ou seja, nos fizestes para vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Então, Santo Agostinho aqui já no século, entre o século IV e V, já dizia isso, já compreendia que o homem, enquanto ele não repousa o seu coração em Deus, ele não encontra a sua verdadeira paz. E quais são as vias de acesso ao conhecimento de Deus? Vai dizer aqui, a partir do parágrafo 31 do Catecismo: criado à imagem de Deus, ou seja, o homem, criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura a Deus descobre certas vias para ascender ao conhecimento de Deus. Ou seja, quais são essas vias? Que também podem ser chamadas de provas de existência de Deus, não como as provas científicas, né, das ciências naturais, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Então, essas vias, que são o ponto de partida, são o mundo material e a pessoa humana. O mundo, a partir do movimento e do devir, ou seja, das suas transformações, da contingência, da ordem da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. São Paulo aos Romanos vai dizer: o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe o revelou. Sua realidade invisível e seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Ou seja, São Paulo demonstra que, observando as criaturas, nós podemos perceber o autor dessas criaturas, o criador dessas criaturas, ou seja, Deus. Santo Agostinho belíssimamente vai falar aqui também: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas a mudanças, quem as fez senão o belo, não sujeito à mudança? O belo, Santo Agostinho está se referindo ao Criador dessas belezas.
sujeitas às mudanças, ou seja, o belo não sujeito às mudanças é Deus. Então, primeira via, o mundo a partir da criação, a partir das criaturas, a partir da obra de Deus. Segunda via, o homem, porque criado à imagem e semelhança de Deus. Olha, o homem, com a sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com a sua aspiração ao infinito e a felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Ou seja, o homem, com a sua capacidade de raciocinar, de refletir, de pensar, com sua abertura à verdade, à beleza, com seu senso do bem moral, com a sua liberdade, ele começa a pensar que a sua vida não pode se resumir a algo meramente material. Então ele começa a pensar que existe algo nele para além da matéria, ou seja, mediante tudo isso, percebe sinal de sua alma espiritual. Outra citação aqui da Gaudium et Spes do Vaticano II vai dizer sobre essa alma espiritual, né? Semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível a só matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. Por que semente de eternidade? Porque a alma, depois de criada por Deus, ela se torna eterna. Ela não se extingue jamais. Ou ela terá a sua eternidade com Deus, unido a Deus, que é o que nós chamamos de céu, ou ela terá a sua eternidade separada de Deus, que é o que nós chamamos de inferno. As faculdades do homem o tornam, aqui está o tomam, mas é o tornam, capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher essa revelação na fé. O que é que isso quer dizer? Olha, com o uso da razão, o homem é capaz de conhecer, de perceber a existência de Deus. Só o que nós já falamos, através do próprio homem, através do seu raciocínio e através da observação do mundo, ou seja, da criação, das criaturas. Porém, para que o homem possa ter uma intimidade com Deus, é necessário a revelação. Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher essa revelação na fé. Aí a igreja, o conhecimento de Deus, segundo a igreja, o que a igreja diz? Parágrafo 36. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas, foi o que nós já explicamos. Sem estas capacidades, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus, ou seja, a razão humana que o faz ter essa capacidade de perceber, de intuir, de verificar já, só pela luz da razão, a vontade de Deus, essa capacidade é que vai levar o homem a acolher essa revelação de Deus. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz da razão. Ou seja, esse conhecimento de Deus apenas com a luz da razão, nas condições históricas que nós vivemos, ou seja, esse mundo materialista, anticristão, esse mundo que nega a existência de Deus, esse mundo que coloca a ciência acima de Deus, que opõe a fé e a razão, quando na verdade a fé e a razão são duas asas que devem estar unidas, fazendo com que o homem alce voo, suba em direção a Deus. Então, nessas condições históricas atuais,
o homem enfrenta dificuldade para conhecer a Deus apenas com a luz da razão. Por isso, Deus vem ao encontro do homem através da sua revelação. E aí diz o parágrafo 38 aqui, ó, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. Não de ser iluminado pela revelação de Deus. Não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais, que, de per si, não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Ou seja, o homem necessita ser iluminado pela revelação de Deus, para que ele possa conhecer tanto aquilo que ultrapassa seu entendimento, ou seja, as verdades religiosas e morais, que por si elas não são inacessíveis à razão, mas devido à atual condição do homem, historicamente, dificilmente ele vai conseguir alcançar o conhecimento dessas verdades, desses mistérios da fé, sem ser iluminado por essa revelação de Deus. Então, por isso, Deus se revela ao homem. Nós estudaremos isso ainda nos próximos encontros, nas próximas aulas, com maior profundidade. Por enquanto, essa primeira parte, nós estamos vendo essa capacidade que o homem tem de conhecer a Deus. E para finalizar esse tópico aqui, esse inciso 4, como falar de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Ou seja, a Igreja defende que pela razão humana, pela racionalidade, é possível conhecer a Deus. E esse conhecimento racional de Deus possibilita falar de Deus a todos os povos. Isso aí é a base do diálogo com as outras religiões, com a filosofia, com as outras ciências, com os não crentes e com os ateus. Agora, uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é a nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano e limitado de conhecer e de pensar. Por isso que é importante a revelação, porque a revelação vai ultrapassar esse limite, né? Esse limite da nossa capacidade. E aí, como nós podemos falar de Deus? A partir das múltiplas perfeições das criaturas, ou seja, sua verdade, sua bondade e sua beleza, que no homem reflete a perfeição infinita de Deus. Então, em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas. Aí uma citação aqui do livro de Sabedoria, 13, versículo 5. Pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar o seu autor. E finalizando aqui no resumindo, parágrafo 48, podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote o seu mistério. Então, nesta primeira parte, nós vemos o quê? Que o homem tem essa capacidade, através da sua razão, de conhecer Deus, através do mundo, através da criação, da criatura, e através da sua razão, da sua reflexão, do seu pensamento, observando este mundo. E que nós necessitamos dessa revelação de Deus para ter essa intimidade, para ter um conhecimento mais profundo. E isso é o que nós veremos a partir das próximas aulas, dos próximos estudos. Nos próximos estudos, nós começaremos a abordar aqui o capítulo 2, Deus que vem ao encontro do homem. Então, que Deus nos abençoe e no próximo encontro nós continuaremos
nosso estudo sobre o catecismo. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.